que apresentar um único orçamento, um único produto, uma única proposta pode dobrar suas vendas. Por que isso, gente? Vocês já imaginaram isso? Normalmente é o que é bem diferente do que a maioria imagina, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, eu quero deixar claro para vocês, gente, o que não é. Ou seja, o que não é uma boa prática. Porque a gente aprendendo o que não é mais fácil da gente aprender a boa maneira de fazer, tá bom? Gente, a maioria das pessoas que trabalha com vendas acredita que para vender elas precisam apresentar um monte de produto, um monte de opção. E aí, o que elas fazem? Simplesmente joga o produto lá na mesa. Ó, isso aqui é o que eu tenho. Olha aqui o meu catálogo. Olha aqui o meu leque de produtos. Olha aqui o meu folder com os serviços que eu trabalho. Elas acreditam que isso vai ser o suficiente para a pessoa decidir, para a pessoa comprar. Elas só não entendem que se vendas fosse a respeito de apresentar um catálogo e deixar a pessoa decidir, para que iria existir vendedora? Se vendas fosse sobre... De novo, se vendas fosse sobre apresentar um monte de produto, deixar o cliente desistir, para que precisaria existir a gente, porra? É isso que as pessoas não entendem, ok? Então, a primeira coisa, quando você apresenta um monte de produto, quando você apresenta um monte de opção, significa que nem você mesma entendeu o que a cliente precisa. Porque você está jogando todas as opções na mesa. Nem você mesma entendeu o que ela precisa. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Quando você não direciona um produto, uma proposta, ou então um orçamento, significa que nem você entendeu como é que você vai ajudar essa pessoa. Tá? Então, veja, eu quero contar para vocês o que é feito de forma amadora, o que é feito errado, para vocês não errarem mais. Para não errar mais, porque a grande verdade é o seguinte, só vai sobreviver no mercado de vendas pós-pandemia quem souber vender. Essa é a verdade nua e crua. Pode doer, pode chorar, não adianta, não vai mudar nada chorar. A grande questão é, o que eu vou fazer diferente para poder vender mais, para poder fazer dinheiro com vendas, ok? Então, deixa eu contar uma história para vocês, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, para começar a ensinar vocês que apresentar um monte de coisa, um monte de produto não vai ajudar você a vender. Eles fizeram uma pesquisa, gente, num supermercado, onde eles colocaram 24 sabores novos de geleia. 24 novos sabores de geleia lá na prateleira. E tinha uma mulher que ficava chamando e convidando os clientes do supermercado para provar algum deles e comprar algum dos sabores. Tinham 24 opções. Dessas 24 opções, eles tiveram, em média, uma conversão de 3% em vendas. O que é isso, 3% conversão? Se passaram 100 pessoas, 3%, 3 pessoas compraram. Se passaram 100 pessoas, 3 pessoas compraram. Eles conseguiram, dessa maneira, com 24 sabores, com uma pessoa chamando, convidando, vendendo, mostrando os sabores, eles conseguiram vender para 3% das pessoas que paravam lá na gôndola do supermercado. Depois disso, qual foi a pesquisa? Qual foi o teste? Eles tiraram os 24 sabores e colocaram 6. Não era agora mais 24 sabores, eram somente 6 sabores de geleia. E aí eles continuaram chamando as mesmas pessoas, as pessoas que estavam lá nesse supermercado. Ai, vem experimentar, olha, 6 novos sabores de geleia, esse sabor é isso. Ok, foram e fizeram esse chamado desses possíveis clientes. Eles venderam para 30% dos clientes. Com 24 sabores, eles venderam para 3%. Com 6 sabores, eles venderam para 30%. Isso mostra,
E o que a pesquisa queria de fato provar é que quanto maior o número de opções que você dá para o teu cliente, menor a chance dele comprar. Quanto maior o número de opções que você dá para o teu cliente, menor a chance dele comprar. Por incrível que pareça, porque normalmente a gente acha que não. Nossa, mostra todas as calças 42 que você tem na loja. Mostra todos os produtos que você tem no teu catálogo. Mostra no teu orçamento 890 opções de produtos. Errado. Errado, tá fazendo de forma errada. Não vai vender desse jeito. Muito pelo contrário, vai desvender. O que pessoas amadoras em vendas não entendem é que elas mesmas desvendem o produto. Elas mesmas desvendem. É isso que elas não conseguem entender. Mas vamos lá. Além disso, aí você pode estar pensando assim, porra, Bia, eu não acredito nessa porra aí que você tá falando, não, esse negócio de pesquisa, eu tô aqui no Brasil, você tá falando dos Estados Unidos, isso pra mim não faz sentido nenhum. Você pode estar pensando isso. Eu vou trazer para sua realidade agora, para te provar que se você abrir muito leque de opções, você fica perdido e você não sabe o que escolher. Eu vou te provar isso agora, ok? Imagina que você está indo para um médico. Você foi para uma consulta médica, você pagou essa consulta, você escolheu o melhor especialista que poderia ser no problema que você tem e você pagou essa consulta. Você foi ao médico. Aí o médico pergunta para você, oi, o que você está sentindo? O que você está passando? Aí você fala, estou com dor de barriga. Aí o médico fala para você, então vamos lá. Olha, eu vou, já que você está com dor de barriga, eu vou te passar essa lista, tá? Tem 10 remédios aqui. Você escolha o que você preferir. Você tome o remédio que você quiser, de acordo com a indicação do remédio. Então, você tem essa lista aqui de 10 remédios que você pode escolher. Como que você vai sair dessa consulta médica? Você vai sair achando que o cara é top, que o médico é top, ou que o cara é um bosta? Que o cara nem foi capaz de indicar o que era mais indicado para você? Com certeza a segunda opção. Por quê? Você espera isso do médico, você espera isso do especialista. Se você está indo numa consulta, é porque você quer que ele entenda a sua dor, o que você está passando, e direcione o tratamento, o remédio. Você espera isso. Quando ele não faz isso, você não compra o remédio, você não segue no tratamento, você muda de médico. E, gente, é a mesma coisa em vendas. Coloca isso na tua cabeça. Ah, mas você está falando de medicina. A medicina não tem nada a ver com vendas. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque você é o especialista do teu negócio. Você que sabe direcionar o que é mais indicado naquele problema que o cliente está passando. Não o cliente decidir. Ah, vai lá, cliente. Decide aí o que você prefere. Você tem uma lista com 10 opções de remédio. Você não vai escolher nenhum, porra. Não vai escolher nenhum. Agora, se coloca no lugar do cliente. Quando você é super bem atendido, quando a vendedora que te atende faz 1001 perguntas para de fato entender a tua realidade, a tua situação, o que você gosta, o que você espera, o que você precisa. Depois disso, ela faz o seguinte para você. Bia, o mais indicado para o teu caso é isso. Isso. Direciona. É isso que você espera que vendedoras profissionais, que seja vendedora, dona de empresa, profissional liberal, não importa. Que pessoa que vá te atender, entregue isso para você. É isso que você espera. E normalmente a gente faz o contrário. As vendedoras despreparadas fazem o contrário. Olha, Bia, dá uma olhada aqui no meu catálogo. Aí você vê, se você quiser alguma coisa, você leva. Isso não é vender, cara. Isso não é vender. Não é vender, tá bom?
Vamos lá. Agora, o que é? Qual é o certo? O que nós vamos falar nessa aula? O que eu quero ensinar? Qual vai ser o passo a passo que eu vou ensinar para vocês nessa aula? Tá? Existe um método. Existe um passo a passo para você apresentar o teu produto. Existe isso, tá? Se ainda você apresenta da forma como você acha, do jeito que você sempre fez, tudo bem, só que eu tô te contando, existe um passo a passo que vai desenhar para você como que você vai fazer para apresentar o teu produto para vender mais lá no final. Existe isso, ok? E aí, o que eu... Gente, se você estiver anotando, anota isso, anota. Isso é uma das coisas mais importantes dessa aula. Quanto mais específica, quanto mais assertiva você for na necessidade do cliente, mais fácil vai ser o fechamento. Quanto mais específica você for na tua apresentação, na tua proposta, no teu orçamento, no teu produto, quanto mais específica você for, no problema que o cliente tem, maior vai ser o número de fechamentos. Eu tenho um exemplo muito claro de uma das alunas da última turma, que depois de 2 semanas ela me deu esse feedback. Depois de 2 semanas, que estava fazendo mentoria e que estava fazendo curso. E que ela tinha percebido um grande erro na empresa, né? Empresa dela. Que eles mandavam 3 orçamentos para o cliente escolher. 3 orçamentos para o cliente escolher. Ela vende seguro de vida. Montava 3 orçamentos, mandava no e-mail, mandava no WhatsApp do cliente e falava assim para ele: veja o que você prefere. Qual era o sentimento desses clientes? Esses clientes são especialistas em seguro de vida? Não. Qual era o sentimento desses clientes? Se nem ela sabe indicar qual que é a melhor opção para mim, eu também não sei decidir. E aí, ó, difícil de fechar, demorava para fechar o negócio, tinha que ficar ligando para o cliente, e aí, você já decidiu? E aí, você vai fechar? Mandava o WhatsApp, o cliente não respondia, ligava, não respondia. Por quê? Porque a mesma história, a mesma percepção que a gente ficaria de um médico, ao invés dele receitar o remédio, ele te desse uma lista com 10 remédios e falasse, escolhe o que você quer, a mesma sensação que a gente sairia desse médico, o cliente saía desse atendimento. Saía dessa forma. Se nem ela, que é especialista, é capaz de me indicar qual é o mais indicado para mim, imagina eu. Eu vou decidir? Eu vou ter dor de cabeça? Eu vou correr o risco de decidir errado? Nem fodendo. Não vou comprar. Não vou comprar. Era isso que acontecia. Não fechava. O que a gente fez lá? O que ela entendeu? Que ela precisaria apresentar um orçamento. É o mais indicado para você. É em cima do que você precisa. E ela fez o teste. E aí eu falei para ela, faz o teste nos próximos 10 clientes. Apresenta um único orçamento nos próximos 10 clientes e vamos entender isso no final desses 2 dias que ela tinha para fazer esse teste. No final desse tempo, gente, de 10, ela fechou 7. Tá bom para você ou não? Tá bom para você isso ou não? Tá? Em média, eles fechavam de 2 a 3 de cada 10. Então, mas por quê, Bi? É só isso? Óbvio que não é só isso. Mas isso já é algo que eu tô falando para você. Se hoje você apresenta 5, 6 produtos diferentes, já tá errado. Se hoje você pega o teu catálogo e dá na mão do teu cliente e fala, escolhe, veja aí o que você quer, tá errado. Se você hoje manda 3 orçamentos da mesma proposta, tá errado. Tá errado. Ao invés de vender alguma coisa, você tá desvendendo. Por quê? Você tá colocando dúvida na cabeça do teu cliente.
Você está deixando difícil para ele decidir. Tá foda para ele decidir. Entende isso? Tá? Consegue perceber isso? É difícil. Então você tem que facilitar a decisão desse cliente. Você tem que facilitar a decisão dele. Como que você facilita? Indicando o que ele precisa para a necessidade dele. Indicando o que ele precisa, tá bom? Só que como que a gente faz isso na prática? Tem bastante gente que me pergunta assim, poxa, é tão lindo tudo que você fala, mas e na prática? Gente, todas as aulas que eu dou, todas as lives que eu faço, sempre no final vai ter um passo a passo. Quem me acompanha aqui sabe. Passo a passo na prática, não tem vendas, ninguém vive de vendas, ninguém faz dinheiro com vendas na teoria. A teoria você aprende para você testar e depois você aprimorar. É só assim que a gente ganha dinheiro com vendas. Fechou? Então, como fazer isso na prática? Você deve estar se perguntando aí. Eu vou começar com o jeito errado. Eu vou te falar o jeito errado para já ficar claro o que não se deve fazer, tá bom? Jeito errado. Tentar adivinhar o que o cliente precisa. E eu acho que a Bia, ó, pelo perfilzão dela, eu acho que ela vai preferir esse aqui. Eu vou apresentar esse. E pelo perfil aqui dela, eu acho que vou nesse aqui. O achar em vendas não vai fazer você dobrar suas vendas. Não é eu acho, é o que o cliente te contou. É o que você conseguiu extrair dele. Tá? Então, o jeito errado é você tentar adivinhar. Eu acho que ele pode gostar mais disso. Ou então, você mediu o cliente com a tua régua. E se eu fosse comprar, eu compraria esse brinco. Então, eu vou indicar esse, porque é o mais lindo para mim. Mas você não sabe se esse é o que a tua cliente prefere. Não é sobre você. É sobre o outro. Ok? O jeito errado é esse. E qual é o jeito certo de aplicar, então? Qual é a maneira correta de aplicar isso daí, na prática? Qual é a maneira que você agora vai aprender esse passo a passo? Você precisa melhorar o teu processo de levantamento de necessidades. Se você não entende de fato o que o cliente precisa, quais são os problemas, quais são as dores, quais são as implicações que essas dores trazem. Se você não sabe dessas informações, dificilmente você vai conseguir apresentar algo específico para ele. Você vai conseguir apresentar algo assertivo naquela dor. É a mesma coisa de um médico. Vamos voltar. Eu sempre dou o exemplo do médico. O médico te pergunta assim, na hora que você chega na consulta, o que você está sentindo, Bia? Aí eu falo para ele, dor de barriga. E aí ele não me pergunta mais nada. Ele fala assim para mim, então só um momento que eu vou pegar uma lista de remédio aqui, eu vou te dar esses remédios e aí você escolhe qual você prefere tomar. É a mesma coisa, gente. Quando você não pergunta, quando você não entende o seu cliente, não levanta a necessidade, quando você não levanta a necessidade, veja, como que você vai apresentar algo para a necessidade se você não levantou a necessidade? Então, algumas perguntas para vocês anotarem, tá? Para vocês melhorarem o processo de levantamento de necessidades de vocês. O que você precisa descobrir? Quais informações são importantes de você levantar com essa cliente? Preferência, tamanho, cor, se for para roupa, para onde vai usar, como vai ser, é para ela, é para presente. Algumas perguntas. Agora não, vamos imaginar que você vende seguro de vida. Quais informações necessariamente você tem que levantar para entender qual é o seguro de vida que vai ajudar esse cliente? Ou qualquer outra coisa que você venda. Entende isso, gente?
Melhorar o processo de levantamento de necessidades. Você melhorando essas informações, captando melhor essas informações que o cliente vai te passar, não o que você acha, não o que você tenta adivinhar, não. O que ele vai te passar vai ser muito mais simples de você apresentar um único orçamento em cima daquela necessidade. Ou 2 tipos de produto, que aí ele vai ter a opção de escolher qual é a da maior preferência dele. Ou uma única proposta, a mais indicada para ele. E aí vocês vão negociando. Em cima dessa proposta, vocês vão negociando. Talvez você tenha que fazer um ajuste ou outro normal, mas não tem como você chegar com 3 propostas. Porque se nem você sabe qual é a mais indicada. Você entende isso? Vocês entendem? E na tua cabeça deve estar passando assim, mas será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo gerar um bate-papo com o cliente me falar? Será que eu consigo fazer isso? Se hoje está muito difícil para você entender como que você vai fazer essas perguntas para o cliente, como que você vai gerar esse diálogo, esse bate-papo, é porque você não sabe como fazer um levantamento de necessidades. Porque provavelmente, hoje, você não faça isso. Mas eu tô contando para você. Se você não fizer isso, a chance de você vender é mínima. E você joga ao céu, você joga a sorte, você joga ao acaso essa pessoa comprar contigo. Entende? É isso que eu quero dizer para você. Vendas não é sorte, vendas não é acaso. Ai, se a pessoa quiser, ela compra. Só para vocês terem uma ideia, quando eu começo o processo de mentoria com as minhas alunas, a primeira coisa que eu pergunto é: como que você enxerga vendas? Ou como que você enxergava vendas antes de estar comigo nesse processo de mentoria? Normalmente elas falam assim para mim: eu achava que era sorte. E aí eu vou ligando para o cliente, eu ia recebendo o cliente, quem queria comprar, comprava. Quem não queria, não comprava. Então, para mim, eu tratava como sorte. Se eu tivesse sorte naquele dia, vários clientes interessados iam entrar e eu ia vender. Gente, se fosse realmente só isso, para quê? Como que ia ter gente ganhando dinheiro, fazendo fortuna? Grandes nomes, grandes empreendedores começaram vendendo. Como que esses caras construíram o tamanho dos impérios que eles construíram se fosse por meio de sorte? Não faz sentido isso. Não faz sentido, ok? Então, vamos lá. Você consegue, se você aprender o passo a passo que eu vou te dar agora e aplicar. Eu vou te dar um passo a passo para isso. Então, você consegue, ok? Fique em paz. Bia, eu tenho medo de parecer chata, de parecer invasiva nas perguntas. Eu tenho medo de conversar com o cliente. Eu tenho medo de perguntar as coisas. Eu não sei qual vai ser a reação dele. Gente, existe passo a passo, existe ferramenta. Então, primeira coisa que você precisa entender, o que você precisa descobrir. Porque depois, em cima do que você precisa descobrir, você vai fazer de uma forma que seja interessante e gostosa para o teu cliente. Você vai fazer de uma forma que fique gostoso o bate-papo para ele. Você vai fugir do interrogatório chato. Não, você vai bater papo. Você vai se mostrar uma pessoa disposta a ajudar. Você vai fazer com que ele confie em você para se abrir. Então, vamos lá. Anota o passo a passo aí. Quero que vocês anotem esse passo a passo. Porque é isso daqui que pode ser uma grande alavanca no teu resultado. Porque eu digo para vocês, a maioria apresenta um monte de opção sem entender ao certo o que o cliente precisa. A maioria, ok? Antes do passo a passo, tô vendo algumas dúvidas aqui de vocês.
Qual a técnica para vender roupas plus size? Élida, não existe uma técnica específica para vender roupa plus size. O que existe é um processo completo. É um passo a passo, desde a hora que você recebe o teu cliente até o momento de você fechar a venda, ok? Isso é um passo a passo completo, não é uma técnica específica. E também não importa se é plus size, se é roupa, se é computador, celular. O processo de vendas, a estrutura do processo de vendas é a mesma. Não importa o produto. O que vocês precisam aprender é como vocês estruturam esse processo. Então, veja, se você vai vender, vamos lá, plus size, você vai vender roupa, é um processo. Se você vai vender computador, é o mesmo processo. Tem algumas pequenas alterações, tá? Dependendo do modelo de vendas que você faz, ok? Algumas pequenas alterações. Mas o processo base é o mesmo. E veja, vamos vender online, que você deve estar me perguntando, né? Como vender online? O processo é o mesmo, independe da ferramenta. O processo de vendas, você com o cliente, você levantando a necessidade, você apresentando o produto, o processo é o mesmo. Não importa se você está videoconferência, se você está presencial, se você está pelo telefone, tá? Agora, é óbvio, tá, que pelo telefone você tem que dar ênfase em algumas questões. Online, provavelmente você tem que ter um trabalho antes de atração, tá? Como que você vai gerar o interesse nesse cara, dele te mandar, por exemplo, um direct pelo Instagram. Então, aí são formas de atrair o cliente, de gerar interesse nele. E aí, ok, agora, o processo de vendas tem que conhecer, tem que saber, ok? Então, meninas, não importa. É aquilo que eu falo sempre para vocês. Se vocês estão vendendo cosméticos, se vocês estão vendendo roupa, se vocês estão vendendo computador, se vocês estão vendendo carro, não importa. Se você está fazendo do seu jeitinho, do jeito que você acha, tem um grande problema aí. E aí o problema não é o teu produto, não é que você está vendendo cosmético, o problema não é que você está vendendo plus size, não é que você está vendendo carro, o problema é que você não sabe vender. Esse é o problema. O problema é que você nunca aprendeu a vender. Você está fazendo do teu jeito, e quem faz do seu próprio jeito, a tendência maior de errar. A tendência maior de continuar fazendo coisa errada sem saber que está fazendo coisa errada. Eu fiz 10 atendimentos, eu não consegui vender para nenhum. O que será que eu fiz de errado? Não consegue perceber, porque não aprendeu sobre isso. Porque não tem um passo a passo, não tem um processo. E tudo que eu faço nessas lives, vocês podem perceber nos vídeos que vocês têm meu IGTV, no meu YouTube, o que vocês têm até no Instagram mesmo, todos é ensinando vendas com esse passo a passo. Porque vendas não é o que a Bia gosta de fazer. Não é o que a Bia acordou com vontade de fazer. Não, a Bia segue um passo a passo. A Bia segue um passo a passo, desde o início da venda até o fechamento. E eu sou diferente de vocês? Não sou. A única diferença é, eu aprendi. Eu aprendi o passo a passo. E eu sei aplicar hoje. Essa que é a verdade. Ok? Então, vamos lá. Anota o passo a passo aí para vocês aumentarem as vendas a partir da apresentação do teu produto. Passo a passo, anota aí. Escreva num papel, numa folha de papel, quais informações são importantes de você levantar com o seu cliente. Quais informações são importantes de você levantar? Passo 1. Escreve isso. Tira da tua cabeça. Para de ficar no achismo. Não tem mais lugar para a pessoa que fica achando que tem que fazer isso, achando que tem que fazer aquilo em vendas.
Põe no papel, organiza. É muito difícil para mim, eu não quero fazer isso. Então, de verdade, é melhor procurar fazer qualquer outra coisa, porque a vida em vendas vai ser sofrida. Vai ter dinheiro para pagar boleto mês sim, mês não. Não é isso. Não é isso. Não é isso, ok? Quais informações são importantes? Show? Anotaram aí? Segundo passo. Depois que você decidiu quais informações são importantes, você monta as perguntas que você vai fazer para descobrir essa informação. Quais perguntas pode fazer para descobrir essas informações? Anota no papel. Quais perguntas pode fazer para descobrir essas informações? Show? Você vê, não tem segredo. Só que a gente precisa o quê? O que a gente precisa fazer? Organizar. Sentar, senta a bunda na cadeira, pensa, organiza, escreve, anota. Porque a partir daí você vai conseguir começar a perceber se você está fazendo certo ou não. Então, vamos lá. Primeiro passo. Quais informações são importantes de você descobrir? Segundo passo. Quais perguntas você pode fazer para descobrir essas informações que você acha importante? Terceiro passo. Separe essas perguntas que você fez, separe em perguntas abertas e perguntas fechadas. Eu já vou ensinar o que é. Separe, passo 3. Separe em perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas abertas, gente, são aquelas perguntas que o cliente tem que pensar para te responder. Ele vai criar ali uma história para te responder. Pergunta fechada é sim ou não. Sim ou não. Ou uma resposta específica. Exemplo de pergunta aberta, tá? Pia, me conta mais como é que foi teu final de semana. Eu não posso responder para você sim ou não. Eu tenho que responder, nossa, meu final de semana foi muito gostoso, eu pude estar com minha família. Aí a gente fez um negocinho em casa, não tá podendo sair, né? A gente fez um jantar em casa no sábado à noite, ficou lá, tal. Quer dizer, eu vou ter que pensar e criar uma resposta para te responder. Aberta, deixa eu pensar. Separe as suas perguntas em perguntas abertas e perguntas fechadas. Fechadas, um tipo de pergunta fechada para você entender. Você prefere preto ou branco? Preto. Pronto, já respondeu. Outra pergunta fechada. Qual é a tua numeração? 42. Já respondeu. Em cima disso, não teve bate-papo. É uma resposta única. É ali, ó, é na lata. Então, você tem que separar. A hora que você for anotar as suas perguntas, depois que você pensou quais perguntas que você pode fazer, você pega, faz um risco no meio da folha e escreve assim, perguntas abertas, perguntas fechadas, e aí você vai colocando. E aí você vai te dar um susto nessa hora, que eu já vou te contar antes. A maioria das perguntas que você fizer, que você anotar ali, vão ser fechadas. Porque são perguntas mais fáceis, não tem... Normalmente é o que a gente pergunta, é o que a gente faz no dia a dia. São perguntas mais fáceis, não tem que pensar muito. Aí você vai falar assim, nossa, eu tô com uma lista de 8 perguntas fechadas e nenhuma pergunta aberta. Você não vai sair da frente desse papel enquanto você não montar pelo menos 3 perguntas abertas. E aí eu quero te dar umas dicas para você montar a pergunta aberta. Me conte mais sobre isso, tá? Conte mais sobre isso, sobre o que você quiser descobrir. Então, me conte mais. É uma pergunta aberta, início de pergunta aberta.
Por quê? Quando você pergunta o porquê das coisas, a pessoa vai ter que pensar. Pode contar esse porquê. Por que você pensa assim? Por que você prefere isso? Por que você está procurando por isso? Ok? Por quê? Tá? Então, por quê? Conte mais. Me fale mais sobre isso. Me explica um pouco melhor a respeito disso. Certo, gente? Isso são perguntas abertas. Algumas ideias para vocês. E vejam, já estou contando para vocês. Quem quiser mudar de patamar, quem quiser começar a trabalhar com vendas de forma mais organizada, com mais foco em resultado, vai fazer esse exercício. Quem quiser sair do medião, quem quiser começar a perceber que é possível ganhar dinheiro com vendas e não só pagar boleto, vai sair do medião, vai fazer esse exercício. Só que eu já estou te contando, é um exercício simples, facílimo de fazer, que eu vou sentar minha bunda 5 minutos e vai sair tudo. Não. Não. Isso vai fazer com que você pense de novo, pense mais um pouco. Vai ter que pensar, tá bom? Então, gente, você fez o seguinte, você separou perguntas, passo 3, você separou perguntas abertas e perguntas fechadas. Passo 4, bem prático. Faça sempre perguntas abertas no início da conversa. As perguntas abertas que você colocou na tua listinha são essas que você tem que fazer no início do bate-papo com o seu cliente. Sabe por quê? Porque senão vira um interrogatório. Vira um bate-papo chato. Exemplo. Você prefere preto ou branco? Preto. Qual que é a sua numeração? 42. Você tem preferência por algum pano? Não. Depois da terceira resposta que eu te dei dessa forma seca, eu já tô cansada de responder. Por quê? Virou um interrogatório e não um bate-papo. Olha a diferença. No começo do bate-papo, você tem que usar a pergunta aberta. Deixa a cliente falar. Escuta o que ela tem para falar. Deixa ela se abrir. Aí, eu pergunto assim para você, Bia, me explica um pouco melhor do que você veio procurar. Me fala um pouco mais do que você está precisando. Então, eu tô indo para uma festa no final do mês e eu preciso de algo mais assim para noite, para festa e tudo mais. Poxa, é mesmo? Que festa que é? É casamento? É o quê? É formatura? Ah, é casamento. Que bacana. Quem que vai casar? Ah, é meu primo, tal. Pô, que legal. Então vamos lá, ó. Para eu escolher exatamente o que você gosta, me fala um pouco mais a respeito das suas preferências. Me fala um pouco mais a respeito das suas preferências. Tal, pá, ela vai te falar. Ou seja, dá voz para ela. Escuta, deixa ela falar. Não faz um interrogatório. Você gosta disso? Não. Você gosta daquilo? Não. Você quer isso? Quero. Pá. Não, assim não vira. Entenda esse passo a passo. De novo. Passo 1. Quais informações são importantes? Passo 2. Quais perguntas você pode fazer para levantar essas informações importantes? Passo 3. Separe as perguntas que você desenhou, que você escreveu, em abertas de um lado e fechada de outro. Passo 4. Faça sempre as perguntas abertas no início do teu bate-papo com o cliente. 5. Passo 5. Apresente a solução para o que o cliente precisa.
que significa apresentar a solução? Veja, você não vai colocar 458 vestidos em cima da mesa. Você não vai apresentar 3 orçamentos para ele e falar assim, escolhe o que você quiser. Não! Você vai falar assim, ó, o que eu indico para você é esse orçamento. Porque você me disse isso, aquilo, outro. Então, o mais indicado é esse. Bia, de acordo com tudo que você me contou, das suas preferências, desse vestido de festa, eu te trouxe 3 opções para você dar uma olhada, provar e a gente entender o que mais se adequa ao teu gosto. 3 opções no máximo, quem trabalha com roupa, com sapato, essas coisas todas. Quem trabalha com orçamento, com serviço, venda de serviço, venda de plano, sabe? Planos odontológicos, planos de seguro, planos. Quem trabalha com planos tem que apresentar um único orçamento, uma única proposta. Ok? Se você abre muito leque, ele fica em dúvida. Ao invés de ajudar a vender, você está ajudando a desvender, a não vender. É isso que você está fazendo. Ajudando a não vender. Toda vez que me apresentam uma caralhada de produto, eu saio correndo, eu saio fora. Falar, não, nossa, pensar nisso aqui agora, deixa quieto. Sai, deixa quieto. É assim que acontece. Seja um conselheiro para o seu cliente, exatamente direciona o teu cliente, é isso que ele espera de você. Danilo, mais cedo eu fiz a comparação, quando você vai no médico, você espera o direcionamento dele, você espera que ele te passe o nome do remédio, que ele te passe quantas vezes por dia você tem que tomar o remédio, quanto tempo de tratamento. Você espera isso do médico. Você não espera que ele te passe uma lista com 10 remédios e fala assim, ó, escolhe aí o que você quiser, o que você achar melhor, você compra e já era. Não. Você espera que o médico te dê a indicação, o que é mais indicado. E o cliente espera isso da gente. O cliente espera isso. Então, não faça mais, não erre mais nisso. O passo a passo tá nítido, tá claro. Reveja isso, sabe? Para, pensa, escreve. Vai ser difícil? Vai. Por quê? Quando a gente faz as coisas no nosso jeito, do jeitinho, quando a gente trata vendas de jeitinho, o que acontece normalmente? A gente não pensa. A gente faz as coisas sem pensar, sem consciência, na intuição. Quando eu não penso, eu faço na intuição, eu não sei como que eu posso melhorar. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Pior ainda, eu não sei o que eu estou fazendo de bom. Eu não sei. Tá bom, gente? Então, a grande questão aqui para vocês é que vocês tenham esse passo a passo, que vocês testem isso e que vocês apliquem. Ninguém aqui, as mulheres que me seguem aqui, as mulheres que estão comigo na minha turma, na minha mentoria, essas mulheres já entenderam que não dá mais. Para fazer do teu jeito, não dá mais. Certo? Ou seja, o conteúdo tá aqui, o passo a passo tá aqui. Agora só vai depender de você. Só testar.